Chegamos na lição de número 6 deste segundo ciclo do discipulado da CPAD, onde estamos trabalhando sobre o tema Conhecendo as Doutrinas Cristãs. Texto escrito e comentado pelo pastor Marcelo de Oliveira, um grande amigo. Para você iniciar bem essa lição 6, que vai trabalhar sobre crendo em Jesus Cristo, que lição extraordinária, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é a meditação. Leia a meditação que está em João 1,14 junto com os teus alunos e leia também o texto bíblico. O texto bíblico se localiza hoje em Filipenses, capítulo 2, versículos 1, 2, depois versículos 5 ao 11. Leia esses versículos compassadamente na EBD da sua igreja, no discipulado ou no pequeno grupo, deixando Deus te usar. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, para não perder nenhuma das nossas aulas, se inscreve no canal e nos acompanhe pelo Spotify, pelo TikTok, pelo Instagram. Você pode nos acompanhar escaneando esse QR Code aqui do lado. A minha oração é que Deus fale com você. Estou comentando as lições do discipulado e também da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor te edifique na palavra, que essa aula seja uma bênção em nome de Jesus. Possa conhecer Jesus como teu Salvador. O objetivo da nossa ministração de hoje nós estamos sobre a pessoa de Jesus. É um objetivo bem claro, onde nós podemos dividir em 3 princípios. O primeiro princípio é que nós vamos entender hoje a respeito da maneira como as Escrituras, a palavra de Deus, apresentam a pessoa de Jesus. Então hoje nós vamos estudar a respeito disso, nós vamos compreender o que é a Escritura, o que a Bíblia diz a respeito de Jesus, como a Bíblia apresenta a pessoa de Jesus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento também. Esse é o nosso primeiro princípio. Hoje também nós vamos tentar compreender com você, em segundo lugar, exatamente a respeito dessa concepção sobrenatural de Jesus no ventre de Maria, como ele nasceu, a respeito da sua encarnação, como Jesus se fez carne. Observe muito bem a palavra que eu estou utilizando, encarnação. Encarnação é o termo que se dá, teologicamente falando, para essa ação de Jesus, sendo divino, se fazer em forma humana. É encarnação. Não confunda com reencarnação. Nós não trabalhamos essa doutrina. Trabalhamos a doutrina da encarnação na pessoa de Jesus. Pega isso. Em terceiro lugar, também nós vamos compreender hoje no programa a respeito da obra de Jesus, como Jesus foi crucificado. Essa obra que é maravilhosa, ele que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. E a respeito dessa ministração, eu espero que o Senhor também ministre na tua alma. É muito importante nós observarmos que Jesus é Senhor, ele é Deus, ele é todo-poderoso, ele é o meu Senhor, o meu Salvador. E eu espero também que seja o teu Senhor e o teu Salvador, e que ele habite também no teu coração. Jesus que nos compra para Deus, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Ele nos comprou por preço de sangue. Jesus também que realiza a vontade do Pai, o plano do Pai, como está escrito lá em Isaías capítulo 6, versículo 6. Jesus também que faz parte desse plano que foi organizado, planejado por Deus antes da fundação do mundo. Isso está escrito lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Você pode perceber que ele realiza essa obra por vontade do Pai, por querer também nos abençoar. Hoje nós somos gratos a Jesus. E no programa de hoje nós vamos tentar entender com você, através da iluminação do Espírito Santo ao teu coração, sobre essa promessa de Deus da salvação, através da pessoa de Jesus, da bondade de Jesus, e como Jesus ele traz essa revelação para a nossa alma. E em primeiro lugar, na ministração de hoje, como primeiro ponto, eu quero descrever para você a respeito do seguinte assunto com base na nossa aula, na nossa ministração. Eu quero descrever para você que Jesus é o nosso Senhor. Em primeiro lugar, eu quero apresentar para você por que Jesus ele é Senhor. Ele é Deus,
Ele é todo-poderoso. Nós servimos ao Senhor da glória. O nome dele é Jesus. Glória a Deus por isso. Se você serve a Jesus, o Senhor da glória, e pode glorificá-lo onde você estiver, faça isso em teu coração. Utilize também as tuas palavras, até mesmo tomando um café. Diga glória a Jesus, o Senhor Jesus é o meu Senhor. E eu quero detalhar isso com você. Também quero descrever isso passo a passo. Como primeiro subtópico, eu quero apresentar para você que Jesus é chamado também de o Cristo. Essa palavra Cristo se refere ao Messias prometido, o Salvador da humanidade, o nosso Senhor. Nós cristãos, que somos discípulos de Jesus, acreditamos que Jesus, ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o Cristo. Ele é o Emanuel, que significa Deus conosco, essa revelação especial do próprio Deus entre nós. A Bíblia destaca que ele é o nosso Salvador. Essa palavra, essa designação, Cristo, ela é muito utilizada pelo povo israelita, pelo povo hebreu, se referindo ao Messias, ao Salvador do mundo. O Cristo, que é o Emanuel, o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele é esse Senhor. Ele é o Salvador. Toda a Escritura aponta para Jesus. E o que ele faz? Ele salva a tua vida. Ele compra toda a humanidade para Deus, com preço de sangue. Nós estávamos condenados pelo pecado, estávamos indo em direção ao inferno, pela condenação e escravidão também desses desejos carnais, mas em Cristo agora nós somos resgatados. O sangue de Jesus nos compra. Ele é o Messias prometido que vem para nos dar a libertação de todas as obras das trevas, de toda investida de Satanás contra você. Jesus é o Senhor. Ele é aquele que morreu no Calvário, que foi crucificado em teu lugar. O próprio apóstolo Pedro, pregando em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, ele deixa claro que Jesus é aquele que é Senhor e foi crucificado. Cristo, ele pagou o alto preço. Jesus, ele pagou o alto preço, servindo a Deus. Ele foi enviado por Deus para oferecer o amor de Deus a você. E o amor de Deus foi oferecido no Calvário. Você pode observar o que a Bíblia diz, lá em João capítulo 3, versículo 16. O amor de Deus é refletido em Jesus. O próprio João registra uma passagem especial que foi dita pelo João Batista. Em João capítulo 1, versículo 29, que Jesus é o Cordeiro de Deus. Vamos pegar isso. Jesus é o Cordeiro de Deus. Observe, quando o homem caiu, quando a humanidade pecou, Deus providenciou vestes para o primeiro casal, retiradas de um cordeiro. João Batista recorda-se disso e ele descreve que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, se você está escravizado pelo pecado, pelos vícios, pela prostituição, pela pornografia, pelo adultério. Olha, se você está escravizado pela mentira desse mundo, se você está escravizado e quer libertação, a única libertação que eu posso dizer para você que a Escritura oferece é ter um encontro com Jesus. Tenha um encontro com Jesus. Ele te purifica de todo o pecado, ele te liberta de todo o pecado e te dá uma nova chance para com Deus. Em segundo lugar, eu quero descrever para você entender a respeito da pessoa de Jesus, que a Bíblia se refere a Jesus também como o Logos. Esse é o segundo subtópico da nossa ministração. A Bíblia se refere a Jesus como o Logos. O que é isso? A palavra Logos é uma palavra grega que traz o entendimento de palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus é a palavra. Ele é a revelação especial do próprio Deus. A palavra logos, que é um termo grego que traz esse significado de palavra, aparece em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Aonde João descreve para a gente que Jesus é o Logos.
a palavra de Deus. Ou seja, quando nós estudamos a Escritura, nós entendemos João trazendo um mistério para a gente explicado. Ele descreve que Jesus estava com Deus, que Jesus é Deus, falando a respeito da sua divindade na eternidade. Isso quer dizer que Jesus, ele existe antes do tempo, antes de tudo, antes de toda a criação. Ele é Senhor, ele estava lá na criação. E o Evangelho de João, capítulo 1, traz a resposta para a gente em descrever que no princípio era o Verbo, ou o Logos, a palavra de Deus. E esse Verbo era Deus. Revelação especial desse próprio Deus presente entre nós. E a Bíblia descreve que esse Verbo, que esse Logos, se fez carne e habitou entre nós. Tudo que existe foi feito por causa dele. Especialmente no capítulo 1 de João, versículo 3, diz isso. E aqui eu quero ser bem claro para você. Tudo que existe na criação foi feito por causa de Jesus, para a glória de Jesus, pela vontade de Jesus. Nós servimos esse Jesus que é Senhor de todas as coisas. Tudo que existe para o benefício da nossa vida foi feito pela vontade de Jesus na eternidade. A Bíblia descreve muito bem que ele é o primeiro e ele é o último. Lá em Apocalipse está escrito que ele é aquele que era, é aquele que é e aquele que há de vir. A Bíblia descreve também que ele é o Alfa, ele é o Ômega. O que é o Alfa e o Ômega? A primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego, trazendo para a gente essa compreensão que Jesus é Senhor. Ou seja, quando nós estudamos a respeito do Logos, de forma básica aqui, para explicar para você que está no rádio, nós estamos explicando e tendo entendimento com você que Jesus é Senhor. Nós estamos estudando a respeito que Jesus é Deus. Estamos compreendendo que ele é divino também. 100% Deus. Senhor dos senhores. Rei da glória. Ele é aquele que tem todo o domínio na palma da sua mão. E aqui eu quero trazer também uma aplicação para você. Você não serve a qualquer um. Você que está em Jesus, crente com o Senhor, adorando a Deus, você serve ao Rei da glória, ao Senhor dos senhores, e que esse Senhor dos senhores também habite no seu coração. Visite a tua alma, visite também a tua família e atenda a tua oração, te abençoando em Cristo, claro, para a vontade do próprio Deus. E eu espero que essa palavra também edifique você. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, entendendo um pouco mais a respeito desse assunto, eu quero destacar para você que ele, feito servo, é Senhor. Ele se fez servo, sendo Senhor da glória. Ele se tornou humana para comprar você que está me ouvindo, comprar a minha vida também, para que pertencêssemos a Ele. Ele se fez humano. É isso que a Bíblia diz para a gente. Sendo Deus, Ele se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Nós lemos esse versículo hoje na nossa ministração. A Bíblia descreve que Jesus é o Rei da Glória. E aqui também tem um mistério a ser compreendido. Do que Jesus se desfez para habitar entre nós em forma humana? Ele não deixou de ser divino quando habitou conosco aqui. Ele continuava como Deus, 100% Deus. Mas agora ele resolve vir em forma humana. Isso está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 31. Ele nasceu como uma criança. Nasceu em forma humana. Foi uma criança indefesa. Precisou aprender a ler, a escrever. Também ele brincou quando criança. Ele aprendeu uma profissão, a profissão de carpinteiro. E aí nós entendemos, teologicamente falando, compreendendo a Bíblia, que ele continuava sendo Deus e ao mesmo tempo agora humano. Do que Jesus se desfez? Do que ele se despiu estando entre nós? O próprio apóstolo Paulo traz essa resposta lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11.
ele se despiu da sua glória. Aqui nós aprendemos, à luz da Escritura, a respeito dessa questão da glória de Deus, é que ele, nos céus, tem toda a autoridade, mas aqui na terra, como humano, ele decide estar debaixo da autoridade de Deus, da autoridade do Senhor. Jesus, ele decide agora abrir mão do seu querer, isso é se despir, para obedecer à vontade do Pai. Diversas passagens no Evangelho de João e também nos Evangelhos, você encontra Jesus dizendo: eu não vim fazer a minha vontade, a não ser fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Ele descreve em diversas passagens que ele não veio para fazer o seu querer, mas para fazer o querer do Pai. Ele faz questão de dizer que a sua hora não era chegada, somente quando o Pai dissesse que a sua hora viria chegar. Aqui nós percebemos a humildade de Jesus. Percebemos que Jesus se coloca em papel de servo, em obediência à vontade e o plano de Deus. Observe, Jesus sendo Deus, ele obedeceu a Deus em tudo. O escritor aos Hebreus escreve isso para a gente. E aí nós aprendemos, à luz da Escritura, que ele decidiu exercer a vontade do Pai para nos resgatar. E também retiramos uma aplicação para a gente. Nós também devemos aprender a obedecer a Jesus, aprender a servir a Jesus. Quando nós aceitamos ao Cristo, não é a nossa vontade que prevalece, mas é a vontade de Jesus, porque Jesus obedeceu à vontade do Pai. Nós também aprendemos, à luz da Escritura, que o próprio Deus, ele sendo Rei da Glória, Senhor dos Senhores, toma uma atitude sensacional. Ele não faz milagres para agradar a si mesmo, mas faz e realiza milagres para a glória do Pai. Quando você estuda a tentação, lá em Mateus capítulo 4 e Lucas 4, você percebe que o inimigo das nossas almas se aproxima de Jesus e tenta Jesus para que Jesus realizasse um milagre para saciar a sua vontade pessoal. E Jesus não faz isso. Jesus, ele obedece o Pai, ele não realiza milagres para a sua glória pessoal, mas tudo que Jesus faz é para a glória de Deus. Isso é se despir da sua glória, isso é se despir da sua vontade para obedecer à vontade do Pai, e isso é ver Jesus se tornando servo. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu descubro que o meu Jesus se tornou servo, que o teu Jesus continuou sendo servo, e que você também seja servo de Cristo, obedecendo a Jesus em tudo. E que essa palavra também fique cravada no teu coração. Hoje nós estamos estudando uma série bíblica sobre o tema Crendo nas Doutrinas Cristãs. Estamos hoje na nossa lição, no estudo de número 6, compreendendo sobre o tema Crendo em Jesus Cristo. Já estudamos aqui com vocês o ponto de número 1 da nossa ministração, compreendendo que Jesus é Senhor, o nosso Senhor. Que ele seja também o teu Senhor. E ele, como Senhor, ele deu o exemplo, se tornando servo, servo de Deus. E agora, em segundo lugar, como segundo ponto dessa ministração, eu quero destacar para você como Jesus foi concebido. O tema agora do segundo ponto é concebido pelo poder do Espírito Santo. Nesse segundo ponto, nós vamos compreender a respeito da encarnação de Jesus. Olha, eu quero destacar para você a respeito da encarnação de Jesus. Não é reencarnação. Reencarnação é a doutrina espírita que ensina que a pessoa morre e pode nascer de novo. Nós não acreditamos nessa doutrina. Nós acreditamos na doutrina da encarnação de Cristo. O que é a encarnação? É o ensinamento que Jesus, sendo Deus, se tornou em forma humana e habitou entre nós. É agora que nós vamos compreender isso. E vamos compreender como ele continuou sendo divino. A própria Bíblia dá resposta para a gente. Ele foi concebido por divina obra do Espírito Santo. Vamos detalhar isso para você. Eu espero que essa palavra esteja edificando o teu coração, você que está aprendendo com a gente em casa também. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico, nesse segundo ponto, eu quero destacar para você que o Filho de Deus se fez homem. Que Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, se fez em forma humana.
Não há nada mais significativo nos evangelhos. Isso é um milagre da glória de Deus. Quando nós estudamos a respeito do nascimento de Jesus, nós aprendemos muito bem que a narrativa bíblica descreve um milagre de Deus, a revelação da graça de Deus. Nós estávamos em pecado, escravizados pelo inimigo, e Cristo resolve nos resgatar, se tornando em forma humana, se tornando uma pessoa e decidindo habitar entre nós. Isso é obra da graça de Deus. Isso é obra da vontade soberana do Senhor. Esse plano foi planejado antes da fundação do mundo, pelo próprio Deus. Antes do homem pecar, Deus não foi pego de surpresa. E no Calvário nós encontramos o plano de Deus de forma especial. Mas para acontecer esse plano, era necessário que Jesus habitasse entre nós. Não em forma divina e gloriosa, mas em forma humana e continuando sendo Deus. A própria Bíblia descreve que ele nasceu por divina obra do Espírito Santo. Maria foi achada, graciada pelo Senhor e ficou cheia do Espírito Santo. E sendo cheia do Espírito Santo, aconteceu um milagre sensacional, o nascimento de Jesus. Isso está descrito em Lucas capítulo 1, versículos 26 ao 35. Você pode ler esse texto bíblico também. A Bíblia descreve que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que Jesus decidiu vir em forma humana. Aqui também nós jogamos por terra algumas teorias que são ensinadas a partir da linha liberal. A linha liberal descreve que Maria, na realidade, não foi cheia do Espírito Santo, mas ela foi violentada por alguns soldados romanos e por causa disso ela se achou grávida e aí então aconteceu o nascimento de Jesus. Nós descartamos essa teoria. Nós acreditamos que Jesus nasceu por divina obra do Espírito Santo, por milagre de Deus. Observe que o liberalismo, ele exclui tudo aquilo que se refere a milagres na Bíblia, tudo aquilo que se refere a essa questão mística da relação de Deus, do sobrenatural de Deus entre os homens. Nós acreditamos nesse sobrenatural de Deus. Eu creio nesse milagre. Que Jesus, ele habitou entre nós, se fez em forma humana por milagre do Espírito Santo na vida de Maria. E ela se achou agraciada, grávida, para a glória de Deus. E concebeu Jesus. Em segundo lugar, como segundo subtópico, vamos destacar a respeito do seguinte assunto: o verdadeiro Deus. Observe, Jesus, ele habitou entre nós como humano, como homem, mas não deixou de ser Deus. Isso está escrito em João capítulo 1, versículo 1 e 2. A Bíblia deixa claro para a gente que ele é Deus, ele é Senhor. Também na Escritura nós entendemos que ele não deixou de ser Deus, mas abriu mão da sua vontade pessoal para obedecer à vontade do Pai. Isso está presente em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Você pode ler esse texto? A Bíblia descreve para a gente que ele obedeceu ao Pai, exaltando a vontade do Pai para glorificar o nome do Deus Pai, executando esse plano em plenitude de Deus. E quando você olha para a Escritura e entende que Jesus executa esse plano em plenitude de Deus, você entende então a bondade de Deus, essa plenitude do Pai entre nós. Jesus é essa revelação plena do Deus vivo. Quando ele esteve aqui, ele realizou milagres por divina obra de Deus. O evangelista Lucas descreve que ele foi cheio do Espírito Santo, que os milagres que Jesus realizava era por bondade de Deus, por graça de Deus, por divina manifestação do Espírito Santo em sua vida. A Bíblia também descreve que ele, em sua natureza, revela então a justiça de Deus, o amor de Deus, resgatando vidas, formando então um colégio conhecido como o Colégio do Discipulado, do Apostolado, onde foram levantados homens e mulheres de Deus para edificar a igreja que é dele. Quando você olha para essa questão, você descobre como o amor de Jesus é lindo. Em terceiro lugar, eu quero destacar para você que ele, sendo Deus,
ele também foi verdadeiramente homem, 100% humano. Por que eu quero descrever para você que Jesus também foi 100% humano? O credo em terceiro lugar, como terceiro traz para a gente uma resposta muito linda, uma declaração de fé, em descrever que nós cremos que Jesus habitou entre nós em forma humana e ele foi crucificado em nosso lugar. Quando você olha pela palavra de Deus, pela Bíblia, você descobre muito bem que Jesus, ele habitou entre nós em forma humana. Por que é importante descrever isso? Porque se não falarmos sobre essa revelação de Jesus como homem, muitas pessoas vão entrar na justificativa em dizer que Jesus só suportou o Calvário porque ele é Deus. Jesus só obedeceu a Deus porque ele é Deus. Jesus, ele só realizou os milagres porque ele é Deus. Quando você olha para o lado humano de Jesus, você descobre que ele também veio em forma humana. Ele teve que aprender uma profissão, a ler e escrever. Ele passou por experiências humanas. A Bíblia descreve que ele teve fome. A Bíblia descreve que ele também teve sentimentos humanos ao ponto de chorar quando seu amigo Lázaro morreu. A Bíblia descreve que ele brincava com as crianças. A Bíblia descreve, especialmente em Lucas, que os milagres que Jesus realizava era por divina obra do Espírito Santo sobre ele. E aqui você percebe na Escritura a humanidade de Jesus, esse Jesus que também é humano, que também está perto da gente. Jesus, em forma humana, ele foi crucificado, gente. Ele foi chicoteado, cuspido, preso e morto. E a Bíblia descreve para a gente que ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando eu olho para a Bíblia, eu descubro muito bem que Jesus, ele realizou milagres por divina obra de Deus, sendo Deus, 100% Deus, mas ao mesmo tempo 100% homem. E é isso que nós acreditamos. Eu espero muito que essa palavra esteja edificando você que está em casa, você que está me ouvindo, você que está me assistindo também pelo canal. Olha, você pode se inscrever no nosso canal Janderson Nascimento, assistir às nossas aulas, compartilhar também essa videoaula para que mais vidas possam ser edificadas. Todo dia eu posto aula aqui para você, especialmente você que gosta de estudar na Escola Bíblica Dominical. As novas lições desse próximo trimestre já estão gravadas. Você pode estar estudando com a gente aqui em Cristo Jesus. E eu espero que o Senhor te abençoe em tudo para a glória de Deus. Vamos avançar agora para o nosso terceiro ponto da ministração de hoje. Esperando que Deus em Cristo fale ao teu coração. Nós estamos estudando uma série bíblica crendo nas doutrinas cristãs. A lição do segundo ciclo da CPAD do discipulado. Hoje nós estamos trabalhando sobre esse tema, crendo em Jesus, e agora em terceiro lugar, como terceiro e último ponto da ministração, eu quero destacar para você o seguinte assunto. Jesus, ele foi crucificado, morto, mas ele ressuscitou. Oh, glória! Eu acredito nisso. Ele foi crucificado, foi morto, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso quer dizer, gente boa, que o meu e o teu Jesus está vivo. Mas vamos compreender qual é esse processo da crucificação. Se você nunca estudou sobre o processo da crucificação de Jesus, sobre o preço que Jesus pagou, aproveita, aumenta o teu rádio agora para você entender o que aconteceu com Jesus. Em primeiro lugar, eu quero dividir isso com você. Como primeiro subtópico, eu quero destacar para você que Jesus foi condenado pelos homens. E como aconteceu essa condenação? A condenação de Jesus foi uma condenação terrível. Descreve especialmente no Novo Testamento que Jesus foi condenado pelos homens, os religiosos da sua época, que o perseguiram. Cristo, ele foi preso. Mas antes da sua condenação, a Bíblia descreve muito bem que na quinta-feira ele se reuniu com os discípulos para poder ceiar e ter um momento a sós com eles e orientá-los nas suas últimas dicas para o ministério, para o serviço da obra de Deus. Isso está registrado em João capítulo 13, 14, 15. Você percebe que Jesus, depois de ceiar, ele se reúne com os discípulos agora em oração.
João capítulo 17 descreve para mim que ele vai ao monte conhecido como Monte das Oliveiras para orar e buscar a Deus. E lá no Monte das Oliveiras, Cristo se direciona para esse processo da oração, esse lugar da presença de Deus. E no Getsemane, o nosso Jesus, ele intercede por você. Se você nunca teve a oportunidade, depois você pode ler João capítulo 17, onde você vai encontrar a oração de Jesus. Ele intercedeu por minha vida, por tua vida também, antes de se entregar ao Calvário, antes de ser preso e condenado. Ele orou ao Pai, intercedendo por você, para que você pudesse estar firme hoje na presença dele. A Bíblia também descreve que ele foi traído por um discípulo conhecido como Judas ou Iscariotes. Mas ele obedeceu o plano do Pai. A Bíblia descreve para mim que ao ser condenado, ele passa por alguns julgamentos. E que julgamentos são esses? Primeiro, Jesus, ele é levado preso para ser julgado pelo Sinédrio. Durante uma audiência às obscuras, em secreto, para levá-lo à condenação. Aonde Jesus é caluniado, é cuspido, esbofeteado, espancado. Vou ser claro para você, ele é espancado por pessoas que odiavam a ele. Mas lá, nessa condenação, ele decide então obedecer o plano do Pai. Depois dessa condenação, Cristo agora é levado para ser julgado por Pilatos, porque a ira dos inimigos contra Jesus passa a ser terrível. Sendo julgado por Pilatos, Pilatos então conversa com Jesus. E conversando com Jesus, ele decide não levar Jesus à crucificação e agora envia Jesus para ser julgado. Não pelos romanos, que no caso eram representados por sua pessoa, mas para ser julgado pelos próprios judeus. E envia Jesus ao próprio Herodes. Quando Herodes tem um encontro com Jesus, ao invés de se render a Jesus, ele zomba de Jesus no julgamento. Mas Cristo não dá uma palavra àquela raposa velha. Jesus então continua exercendo o plano do Pai. Herodes queria que Jesus realizasse um milagre na sua presença. Jesus não realiza milagre na presença de ninguém para satisfazer os seus desejos pessoais. Jesus, ele continua exercendo o plano do Pai. Herodes, então, envia Jesus novamente para Pilatos. Sendo enviado para Pilatos, era a semana da Páscoa. Pilatos, querendo então livrar Jesus, decide realizar algo para satisfazer os judeus e livrar Jesus da morte por crucificação. Ele agora envia Jesus para outro processo, o processo do julgamento diante da multidão, porque era cultural naqueles dias que os romanos libertassem então um prisioneiro por ocasião à Páscoa. Mas antes de acontecer esse processo, Cristo, ele é literalmente, por ordem de Pilatos, para satisfazer os judeus, espancado, chicoteado no meu e teu lugar. Como acontecia esse processo do espancamento, do açoitamento? Os romanos tinham um processo muito violento. O prisioneiro, que no caso aqui é Jesus, era preso em uma espécie de tronco. Na nossa região, é uma espécie de mourão, de estaca, onde os seus braços ficavam amarrados por corrente, aonde as suas costas eram despidas, o prisioneiro ficava praticamente nu. E 2 soldados romanos, um à direita e outro à esquerda, com um chicote em suas mãos, executavam 39 chibatadas sobre a vida do prisioneiro. Cada um exercia aquilo com violência. Deixa eu explicar para você qual era o chicote utilizado pelos romanos. O chicote utilizado pelos romanos nos dias de Jesus era conhecido como azorrague.
O azorrague, ele tinha uma espécie de 12 tiras de couro. E nas suas pontas, pedaços de ossos de carneiro e pedaços de chumbo, aonde batesse aquele chicote. As suas pontas se enficavam. E quando eram puxadas com violências, pedaços da carne do prisioneiro jorravam sobre os seus rostos. A Bíblia descreve que Jesus foi violentado, foi espancado violentamente. As suas costas, o seu corpo, o seu rosto ficou praticamente desfigurado por causa dessa violência. E para não parar por aí, os romanos ainda zombaram de Jesus. Vestiram Jesus de uma túnica conhecida como a túnica escarlate ou púrpura. Colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. E a gente aqui que é da região entende muito bem como espinho dói. Mateus me diz que ao colocar aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus para zombar de Jesus como rei dos judeus, a Bíblia descreve lá em Mateus que eles bateram na cabeça de Jesus com um pedaço de cana para a coroa entrar. E agora trazem Jesus praticamente quase morto diante de Pilatos para ser julgado diante da multidão. Pilatos então decide libertar Jesus, levantando uma questão para que a multidão pudesse libertar o Cristo. Ele coloca o pior prisioneiro do lado de Jesus, conhecido como Barrabás. Mas a multidão comprada, mas a multidão financiada, mas a multidão corrupta, influenciada pelos religiosos que pagavam dinheiro para que eles gritassem crucifica Jesus, decidiram então gritar crucifica o Cristo. Cristo então é levado para o processo da crucificação. Vamos detalhar isso com você. Agora, em segundo lugar, vamos compreender sobre o processo da crucificação. Mas antes de chegar no Calvário, Cristo então caminha, levando sobre os seus ombros parte da cruz. Observe, Jesus não suportaria levar a cruz montada em forma de T. Não era comum fazer isso naqueles dias. O comum era parte da cruz. O prisioneiro levava sobre os seus ombros. Que parte da cruz Cristo então leva? A parte conhecida agora como patíbulos. A parte do patíbulos é aquela parte horizontal onde os braços ficam presos. Amarraram essa parte sobre os braços de Jesus. E o patíbulos era literalmente pesado. Pesava cerca de 50 quilos. Agora imagine comigo. Cristo na via dolorosa, caminhando rumo ao Calvário com a carne toda desfigurada, perdendo muito sangue, levando sobre os seus ombros a cruz que era minha e sua. Ele decide ir marchando rumo ao Calvário. O profeta Isaías diz que ele vai ao Calvário como ovelha muda rumo ao matadouro. A Bíblia descreve para a gente que ele vai até o Calvário no teu lugar. Jesus ele vai subindo ao Calvário através da via dolorosa, sendo zombado, sendo escarnecido pela multidão, e chega um momento que ele não suporta o peso da cruz e vai ao chão. Os evangelhos me dizem isso. No meio da multidão, os soldados romanos então pegam um homem natural da cidade de Cirene e pedem para aquele homem, obrigam aquele homem a carregar a cruz com Jesus. Aqui eu tenho uma aplicação. Quem sabe você está caminhando a tua vida com um grande peso sobre os teus ombros, com a tua cruz sobre as tuas costas, e às vezes você não suporta, vai ao chão, cai, não tem forças para se levantar. Quem sabe você que está me ouvindo não tem força para se levantar. Hoje Deus providencia para você o Espírito Santo para te colocar de pé, como aquele sirineu que colocou Jesus de pé e ajudou Jesus a levar a cruz até o Calvário. Deus providencia para você o bálsamo do Espírito Santo para te ajudar a ir mais uma vez rumo ao Calvário.
para que você não desista da tua caminhada. Jesus vai até o Calvário. No Calvário, o prisioneiro, que no caso é Cristo, é lançado ao chão, a cruz é montada e inicia-se o processo da crucificação. As suas mãos são cravejadas por cravos que tinham, em média, 17 centímetros. Primeiro crucifica então o pé, depois coloca o outro por cima e batem o cravo em cima. Depois crucificam as mãos de Jesus. Muitos historiadores fazem questão de dizer que a cruz era feita por medida, e essa cruz não era para Jesus, mas era de Barrabás. Cristo então é esticado nessa cruz, fica sem ar, mas ele está lá no meio e no teu lugar. E pendurado no madeiro, ele decide falar com o Pai e dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Observe que no Calvário, ele se lembra de você. No Calvário, ele vai no teu lugar. No Calvário, ele ainda decide pedir o perdão por você e por mim. Isso é obra do amor de Deus. A Bíblia descreve que o processo da crucificação se inicia às 9 da manhã, mas às 3 da tarde, Cristo no Calvário diz as suas últimas palavras. Quais são as últimas palavras de Jesus? Ele descreve algo sensacional. Cristo não perde para a morte. O apóstolo Paulo descreve e ensina para a gente que Jesus não perdeu para a morte. João diz que Jesus entregou ao Pai o seu Espírito. E João descreve que Jesus, em suas últimas palavras, disse: Pai, está consumado. Entrego em tuas mãos o meu Espírito. Paulo descreve que ali a morte é vencida, porque o Rei da Glória, que é Jesus, entrega na mão do Pai o seu Espírito. Ele morre. Ele é então sepultado, levado por José de Arimateia, que se tornou discípulo, por Nicodemos. Ele é sepultado, colocado em uma tumba novinha. E ali ele é embalsamado e deixado lá. Mas depois de 3 dias, como terceiro lugar, eu quero destacar isso para você. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou ao terceiro dia e foi o assunto aos céus. Esse é o terceiro subtópico da nossa ministração. Ao terceiro dia, domingo de manhã, bem cedo, as mulheres foram ao sepulcro para cuidar do corpo do mestre, passar alguns aromas, alguns perfumes, para cuidar do nosso Senhor. Mas chegando lá bem cedo, a Bíblia descreve que a porta do túmulo estava aberta. Glória a Deus! A pedra foi removida. Quando elas chegam lá, elas se encontram com os anjos do Senhor que fazem questão de testemunhar: Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Mateus capítulo 28, versículo 1. Todos os evangelistas fazem questão de dizer que Jesus está vivo. Jesus ele aparece então para Maria Madalena e Maria Madalena se expressa de forma sensacional em dizer: Rabone, meu mestre, meu Senhor. Jesus ele aparece vivo para os próprios discípulos. E a Bíblia descreve que durante 40 dias, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele foi testemunha ocular para 500 pessoas que testemunharam a respeito da ressurreição de Jesus. Depois dos 40 dias, ele foi assunto aos céus. E sendo assunto aos céus, a Bíblia descreve para a gente que ele, glória, eu gosto de encaixar essa passagem com Mateus capítulo 24, quando eu fico imaginando Jesus sendo assunto aos céus, os discípulos olhando para o Cristo lá em Atos, reconhecendo Jesus como Senhor, subindo às alturas. Atos capítulo 1, os anjos dizem para ele: olha, o que vocês estão olhando para cima? Ele já foi recebido nos céus em glória. Mas Salmos 24 diz algo sensacional. Eu imagino os anjos gritando: quem é esse Rei da Glória? E alguém dizendo:
abri, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E eles respondem, mas quem é esse Rei da Glória? O Senhor Deus forte, o poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Apocalipse capítulo 5 diz que ele é aquele que morreu e comprou para Deus toda criatura, toda tribo, língua e nação. Você foi comprado por Jesus no Calvário. Então valorize isso. A obra de Cristo foi no meu e no teu lugar. E eu espero que essa palavra possa ter edificado você hoje no próximo. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.